Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, olha, todo mundo acha que conhece, mas que talvez seja muito mais complexo e fascinante do que a gente imagina. Anjos. Pois é. A ideia é ir além daquela imagem do anjinho barroco, né? Ou da figura de cartão de Natal. Exatamente. Para nos guiar nessa exploração, a gente tem uma fonte bem específica, o capítulo 8 do livro Teologia Sistemática, de Hodman Williams. Então a nossa missão aqui é desvendar o que um texto teológico denso como esse revela sobre a existência, a natureza e as atividades desses seres que, olha só, são mencionados centenas de vezes nas Escrituras. Uma presença massiva, né? Totalmente. E para começar, o livro já joga um dado na mesa que me impressionou. Essa frequência. A palavra hebraica malak aparece umas 114 vezes no Antigo Testamento. E a grega angelos. De onde vem nossa palavra anjo, umas 169 vezes no Novo Testamento. Não é um detalhe, sabe? É uma presença constante. O próprio Jesus falava deles como uma realidade. Exato, e é muito interessante como o autor já começa contrapondo essa presença toda na Bíblia com a nossa mentalidade moderna. Ele até cita um teólogo que disse algo tipo: é impossível usar luz elétrica e rádio e, ao mesmo tempo, acreditar no mundo neotestamentário de demônios e espíritos. É um argumento forte, né? Quase você acredita nisso em pleno século XXI. Sim, é um ceticismo que basicamente diz que a ciência tornou a crença em anjos obsoleta, quase uma vergonha intelectual. E o livro levanta essa questão. A fé cristã precisa de anjos para se sustentar? Entendi. E qual a resposta dele para isso? Então, o autor menciona que alguns filósofos até tentaram justificar a existência deles com a lógica, com aquela ideia de hierarquia da existência, sabe? Sei, tipo, se tem pedra, que é só física, e a gente, que é físico e espiritual, faria sentido ter algo puramente espiritual. Isso. Mas o interessante é que o próprio Williams descarta isso. Ele é bem enfático. Ele diz: a nossa certeza sobre anjos não deveria vir da filosofia, de jeito nenhum, mas sim do que a Bíblia revela. E aqui é onde fica realmente interessante, porque o autor mostra que a gente vive entre dois extremos. De um lado, esse ceticismo científico que descarta tudo. E do outro. Do outro, uma busca quase desesperada por experiências sobrenaturais. Ele até menciona um livro, Angels on Assignment, de um pastor que alega ter encontros frequentes, conversas com anjos. E é exatamente por causa desses dois polos que um estudo como esse se faz necessário, né? Sem um fundamento bíblico, ou a pessoa nega tudo ou aceita qualquer coisa que pareça espiritual. É. O texto nos convida a encontrar um caminho do meio, o entendimento que seja fiel à revelação, sem cair no ceticismo que paralisa, nem na credulidade ingênua. Perfeito. Ok, então vamos assumir a premissa do livro e mergulhar nessa revelação. Se eles existem, o que eles são afinal? Qual é a natureza de um anjo? Olha, o livro os descreve como pertencentes ao âmbito do mistério. Eles não são os protagonistas, entende? Eles entram em cena, cumprem uma missão divina e saem, sempre apontando a luz para Deus, nunca para si mesmos. Legal isso. Mas, a partir das ações deles, o autor extrai algumas características. E a primeira já quebra um estereótipo enorme. Eles são seres morais. Seres morais? Como assim? Quer dizer que eles têm a capacidade de escolher entre o certo e o errado. Fala dos anjos caídos, que, segundo a carta de Judas, abandonaram sua própria morada. Isso implica uma escolha, uma rebeldia. Livre-arbítrio. Implica livre-arbítrio. Então, aquela ideia de um anjo como um robô celestial que só obedece está errada. Houve uma escolha. E isso teve consequências cósmicas. Nossa, isso já muda tudo, né? Não são autômatos. Ok, que mais? A imagem clássica é de um ser com corpo, ases. Então, o segundo ponto é que eles são fundamentalmente espíritos. Pneumata, em grego. O livro de Hebreus os chama de espíritos ministradores. Incorpóreos. Exato.
O autor usa a fala de Jesus depois de ressuscitado para deixar isso bem claro. Um espírito não tem carne nem ossos como vocês estão vendo que eu tenho. A forma padrão deles é incorpórea. Mas espera aí. E a história de Abraão? Ele recebeu 3 homens que comeram com ele. Como um espírito sem corpo come alguma coisa? Essa é a parte misteriosa e fascinante. Embora sejam espíritos, o texto bíblico é claro. Eles podem assumir uma aparência humana tão convincente que as pessoas nem percebem de início. Eles comem, conversam. Parecem viajantes comuns. Essa capacidade de interagir com o mundo físico é uma das suas características mais intrigantes. Não são fantasmas etéreos. São seres poderosos que podem se manifestar fisicamente quando a missão exige. Entendi. E aqui vem outro ponto que o autor destaca e que, para mim, é um dos mais importantes. Eles são criaturas finitas. Finitas, como assim? Eu sempre imaginei anjos como seres quase onipotentes, que sabem de tudo. E é aí que a nossa imaginação nos engana. O livro é muito claro. Primeiro, eles foram criados por Deus, não existem desde sempre. Certo. Segundo, eles não são oniscientes. O próprio Jesus diz que nem os anjos do céu sabem o dia e a hora do fim. E também não são onipotentes. E o mais importante, O que seria? eles não devem, de forma alguma, ser adorados. A cena em Apocalipse é emblemática. João se prostra para adorar o anjo e o anjo o repreende na hora. Não faça isso. Sou servo como você. Adore a Deus. Isso muda toda a perspectiva. Se eles não são oniscientes, significa que eles também estão, de certa forma, assistindo a história se desenrolar. Exato. Isso dá um peso diferente para aquela passagem que diz que a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Exatamente. Não é a alegria de quem já sabe o final do roteiro. É a alegria genuína de quem está na torcida, sabe? De quem vê uma vitória do bem acontecer em tempo real. O livro reforça que eles são seres pessoais e inteligentes. Com nomes e tudo. Sim, tem nomes que conhecemos, como Gabriel e Miguel. Eles dialogam, argumentam e, como você disse, sentem alegria. São personalidades, não forças impessoais. E sobre a questão de gênero? Anjos são homens? Mulheres? O texto é categórico. São assexuados. Jesus, ao falar sobre a ressurreição, diz que as pessoas serão como os anjos nos céus, que não se casam nem se dão em casamento. Williams usa uma expressão ótima para isso. Qual? Eles são uma companhia, não uma raça. Não se multiplicam. E, por fim, apesar de finitos, são extremamente poderosos e imortais. São descritos como poderosos em força. E, como Jesus disse, não podem mais morrer. Uau! Entendi. Então a natureza deles é de espíritos poderosos, pessoais, morais, mas finitos e criados. Isso me faz pensar na escala disso tudo. Se eles são uma companhia, estamos falando de quantos? Dezenas? Centenas? É uma ótima pergunta, porque os números que a Bíblia usa, segundo o autor, são feitos para quebrar a nossa calculadora mental. Ele cita passagens tanto em Daniel quanto em Apocalipse que falam em milhares de milhares e milhões de milhões. Incontáveis, então. A ideia não é dar um número exato, mas sim transmitir a imagem de uma multidão, uma hoste celestial de proporções inimagináveis. Uma multidão. Mas é uma multidão uniforme ou existem, diferentes tipos de anjos? O que é fascinante aqui é a variedade. Não é uma massa homogênea. O autor descreve diferentes ordens ou categorias de seres angelicais, com base no que as escrituras revelam. E a primeira figura é talvez a mais misteriosa de todas: o anjo do Senhor. O anjo com um artigo definido? O que ele tem de especial? O livro aponta que esse não é um anjo qualquer. No Antigo Testamento, ele age e fala de uma forma que é quase indistinguível do próprio Deus. Ele diz: eu farei, eu abençoarei, e aceita adoração. Isso é muito diferente dos outros, então. Completamente. Por isso, muitos teólogos, incluindo o nosso autor, o descrevem como uma teofania. Teofania, palavra forte. Basicamente uma aparição do próprio Deus numa forma que as pessoas pudessem ver, certo? Quase como um trailer da encarnação de Cristo. Exatamente essa é a ideia. Isso coloca essa figura numa categoria totalmente à parte.
Depois dele, temos os arcanjos, que o nome já diz, anjos superiores. Miguel e Gabriel. Isso, o texto foca nos dois que a Bíblia nomeia. Miguel, o guerreiro, o grande príncipe que lidera as batalhas espirituais. E Gabriel, o mensageiro, o anjo da comunicação divina, responsável pelos anúncios mais importantes da história. A fonte também fala sobre os querubins. Eu lembro deles guardando a entrada do Jardim do Éden com uma espada de fogo. Parecem seguranças celestiais. É uma ótima imagem. Segundo o texto, eles têm duas funções principais. A primeira é essa: guardar a santidade de Deus, impedir o acesso indevido ao que é sagrado. E a segunda? A segunda é ainda mais impressionante. Eles são os carregadores do trono de Deus. A visão do profeta Ezequiel os descreve como a base de uma espécie de carruagem celestial sobre a qual o trono de Deus repousa e se move. Nossa! E ainda mais próximos do trono, o autor descreve os serafins. Eles aparecem na visão de Isaías, estão acima do trono, têm 6 asas, com 2 cobrem o rosto, com 2 os pés e com 2 voam. E a função deles é uma adoração perpétua, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles personificam a adoração, então? Exato. E a pureza na presença imediata de Deus. Espera aí, o livro também menciona outros termos, né? Tipo tronos, soberanias, poderes e autoridades. Isso soa quase como uma burocracia celestial. É uma associação natural. Mas o autor nos adverte a não cair na armadilha de tentar criar um organograma detalhado como alguns fizeram na Idade Média. Ele os trata como classificações gerais. Entendi. São termos que a Bíblia usa para sugerir a imensa complexidade e ordem no reino angelical, mas sem nos dar um mapa hierárquico claro. O ponto é mostrar que o mundo espiritual é organizado e diversificado, não caótico. Ok, uma vasta e organizada companhia de seres. Mas na prática, o que eles fazem, além de adorar e guardar coisas? A fonte resume em algumas áreas-chave. A principal, como já vimos com serafins, é o louvor e adoração. É a atividade central deles. Mas eles são muito ativos. A segunda grande área é a comunicação. Mensageiros? Sim, eles foram intermediários na entrega da lei no Sinai, interpretaram visões para profetas, como Daniel, e, claro, fizeram os anúncios cruciais, como o de Gabriel a Maria, e deram orientações diretas. Certo. Que mais? Outra atividade fundamental é o ministério, o serviço direto. É aqui que entra a ideia mais popular do anjo da guarda. A Epístola aos Hebreus os define perfeitamente: espíritos ministradores enviados para servir. Ajudando as pessoas. Exato. Eles oferecem consolo, como fizeram com Elias, fortalecimento, como com Jesus no Getsêmani, e proteção e livramento espetaculares. Como Daniel na cova dos leões e Pedro na prisão. Exatamente. Mas eles não são só protetores e mensageiros, né? O livro fala de um lado mais severo, digamos. Ah, sim. Sim, e é um lado que a gente costuma esquecer. Eles também atuam na execução do julgamento divino. No livro de Apocalipse, por exemplo, eles são os agentes que derramam as taças da ira de Deus. Verdade. No fim, todas essas atividades, adoração, comunicação, serviço e juízo, se resumem a um único propósito: cumprir a vontade de Deus. Eles são um modelo vivo da oração que Jesus nos ensinou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nos leva à pergunta final e talvez a mais importante. O que tudo isso significa para nós hoje? É possível ter essas experiências com anjos? Devemos buscá-las? O autor aborda essa questão com muita cautela, o que eu acho muito sábio. A visão que ele apresenta é que a ênfase para o crente não deveria estar em buscar ativamente visitações espetaculares. O que é bem o oposto do que a gente vê por aí, né? Totalmente. A ênfase, segundo ele, deveria ser em confiar na presença contínua e invisível dos anjos para proteção e ajuda. Quer dizer, a gente vive numa cultura que busca o espetacular, o sobrenatural filmável, mas o livro puxa o freio e diz que a verdadeira ação é, na maior parte do tempo, invisível.
Exatamente. Ele nos direciona para passagens como o Salmo 34, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, ou o Salmo 91. A confiança deve estar na promessa dessa presença protetora, não na busca por uma experiência visível. A fonte também menciona uma forma mais pé no chão de interagir com eles, não é? Sim, e é uma das minhas partes favoritas. Ele cita Hebreus 13. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui, sem o saber, alguns acolheram anjos. Que incrível isso. Traz a interação com o divino para o nosso dia a dia. A forma mais provável de encontrar um anjo, segundo o texto, não é olhando para os céus, mas abrindo a porta para um estranho. Mas isso abre uma porta perigosa, não? Se a gente começa a procurar o sobrenatural em todo lugar, ou se uma pessoa tem uma experiência que parece ser angelical, como saber o que é genuíno? Essa é a advertência mais séria que o autor faz no final. Ele lembra as palavras do apóstolo Paulo de que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Isso é crucial. Ou seja, nem tudo que reluz é anjo. De jeito nenhum. Uma aparição de um ser de luz que fala coisas bonitas não é garantia de que venha de Deus. O engano mais sutil é aquele que imita a verdade quase perfeitamente. Então, como a gente se protege disso? Como discernir? O texto, baseado nas Escrituras, oferece 2 testes fundamentais para examinar os espíritos. O primeiro é o teste da Escritura. A mensagem que esse suposto anjo traz está em harmonia com o evangelho revelado na Bíblia? Ou ela o contradiz ou tenta adicionar algo? A Bíblia como filtro final. Sempre. E o segundo é o teste do discernimento espiritual, que não é um simples mau pressentimento, mas um dom do Espírito Santo dado à comunidade para identificar a origem de uma manifestação espiritual. É uma capacidade dada por Deus para perceber se algo vem dele, do espírito humano ou de uma fonte maligna. Uau! Então fica claro que, segundo esta fonte, os anjos são seres muito mais complexos, poderosos e organizados do que a cultura pop nos fez crer. A existência e a atividade deles estão totalmente centradas em servir e glorificar a Deus. Exato, não em satisfazer nossa curiosidade. São definitivamente muito mais do que as figuras que vemos em decorações. Sim, e talvez o pensamento final que o livro nos deixa é este. Ele nos convida a considerar que a realidade é muito mais ampla do que a que percebemos com nossos 5 sentidos. Há um mundo invisível em plena atividade, e a presença desses anjos cumprindo perfeitamente a vontade de Deus no céu transforma a oração, seja feita a tua vontade na terra como no céu, em algo muito mais profundo. Não é só um pedido? Não, é um convite para a gente se alinhar aqui na Terra a uma harmonia cósmica que já está em plena execução ao nosso redor. Teremos um novo episódio com base neste mesmo livro em breve. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.